Bom dia a todos. Sou a monja Miaoyu do Templo Zulai, Monastério Fo Guangshan, Montanha Luz de Buda. Hoje é dia 12 de julho de 2021, o Dia Mundial da População. Até julho, o mundo já perdeu mais de 4 milhões e o Brasil mais de 500 mil pessoas devido à Covid. Esses dados não são meros números. Por trás deles, há sentimentos de dor, pesar, lembranças e emoções profundas para aqueles que perderam seus entes queridos. O assunto de hoje é perda e luto. A morte é um assunto sério e devemos conhecê-lo melhor para poder lidar com ele. Para falar sobre a morte, devemos falar também sobre nascimento. Quando nascemos, não sabíamos fazer nada. Só chorávamos enquanto as pessoas ao nosso redor estavam celebrando. O tempo passou, crescemos, adoecemos, sorrimos e choramos. Depois de tantas lutas na vida, enfrentamos inúmeros problemas. E um dia, o tempo das pessoas que amamos e nosso tempo no mundo se esgotará, como uma lanterna queimando todo o óleo ou um poço com a água no fim. Quando morremos, não podemos fazer nada. Ficamos deitados imóveis. Mas, neste momento, as pessoas ao nosso redor estão chorando. Minha pergunta é: por que choramos diante da morte? Ela é, de fato, ruim? De acordo com o venerável Mestre Xing Yun em seu livro Quando Morremos, uma pessoa iluminada vê o nascimento como a extensão de uma vida anterior e a morte como o começo de uma outra vida. Nascimento não diz respeito apenas a viver, nem a morte diz respeito apenas a morrer. Quando olhamos para nascimento e morte como uma coisa só, o que há para se alegrar ou lamentar? Você já ouviu falar na experiência de quase morte? Uma pessoa fez o relato de sua experiência de quase morte assim: quando estava morrendo, tive uma sensação extremamente boa, maravilhosa e pacificadora. Outro homem descreveu sua experiência da seguinte forma: eu me senti leve, voava livremente em direção a um mundo de luminosidade. Então, pelas experiências que eles nos deram, a morte pode não ser amedrontadora como imaginávamos. O budismo resume e analisa os sofrimentos básicos dos seres sencientes da seguinte forma: nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte. Ou seja, a vida é um ciclo, não é linha reta. Muitas pessoas julgam que a morte é uma aniquilação, como se depois da morte tudo se acabasse, e ficam horrorizados com essa ideia. Na verdade, antes de iluminarmos, infelizmente, estamos presos neste ciclo. Já passamos pelos nascimentos e enfrentamos a morte por incontáveis vezes. Contudo, para aqueles que ficam pesarosos com a morte, o venerável mestre explica esse ciclo de maneira mais esperançosa. Envelhecimento, adoecimento, morte e nascimento. A inversão da ordem não é errado, pois, como se diz na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto final. Mas a inversão do raciocínio mostra uma informação importante para nós. A morte não é o fim, ela é o começo de uma outra vida. O mestre nos traz em seu livro 5 pontos de vistas interessantes. Primeiro, morrer
é nascer de novo. Ele compara o processo da morte como a extrair o óleo de sementes de gergelim ou de fazer manteiga a partir do leite. Ou seja, ele diz que a morte é uma mudança de condição. Segundo, morrer é uma graduação. Ao associar o processo de estudo, fica claro que o resultado depende do bom e do mau karma que acumulamos. São as nossas notas na escola da vida que determinam a situação de cada pessoa na próxima vida. Terceiro, morrer é como se mudar de uma casa antiga para uma casa nova. O corpo físico deteriora, sofrendo enfermidades e muitas complicações. A morte é a chance de deixar esse corpo antigo, logo é esperança de renovação. Quarto, morrer é como trocar de roupa. Quando uma peça de roupa está gasta, trocamos por uma roupa nova. Logo, a morte é a chance de trocar uma aparência envelhecida e desgastada por uma nova aparência. Não se apegue tanto a esta roupa envelhecendo. Quinto, morrer é renovação. Nosso corpo passa por um processo incessante de renovação. A cada segundo, novas células são criadas enquanto células antigas morrem. O ciclo de nascimento e morte é como o processo de criar células novas para substituir as células antigas. Para encerrar, neste período, muitas pessoas perderam membros da família e amigos e ainda não conseguem se livrar do sofrimento do luto. Na verdade, mesmo antes de pandemia e depois da pandemia, o ciclo de nascimento e morte continua. Se você é uma das pessoas que está sofrendo pela morte de alguém, lembre-se desses 5 tópicos que o nosso mestre nos oferece como consolo, alívio e esperança. A morte não é ruim, a morte é apenas um processo natural da vida que todos vamos passar por ele um dia. Pense assim: se foi devido à Covid, ele ou ela não sofrerá mais com intubação, medicações ou injeções picando no seu corpo. A tristeza veio, mas deixe ela ir embora, pois isso não vai inverter a situação. Por que não mandar mensagem e orações desejando uma boa viagem ou um até logo para ele ou para ela? Recite o nome do Buda Amitabha, ou Amitofo, mais vezes e envie orações para os que partiram antes da gente. Isso é bem melhor do que cultivar uma infelicidade sem fim. Para finalizar, eu te pergunto: aqueles entes queridos queriam a nossa felicidade, não é? Então, não vamos decepcioná-los. Que essa mensagem do Dharma possa ser a brisa refrescante, aliviando seu coração, levando todos seus sofrimentos embora. Até a próxima. Amitofo.